Olá, essa aula será uma introdução ao que é função, a sua definição e como identificar o que são o domínio, contradomínio e a imagem dela. Então, o que é uma função? A definição rigorosa é que, dado dois conjuntos A e B, uma função é uma relação de A e B, uma relação entre esses dois conjuntos, denotada por f, dois pontos, A, seta apontando para B, onde f é o nome da função, é o nome que se dá, então muitas vezes pode ser f, pode ser g, A é o domínio da função, e B o contradomínio. Além disso, é, a forma y igual a f de x expressa a lei de formação dos elementos. A lei de formação dos elementos, onde está a relação de x pertencentes a A, então x são os elementos do conjunto A, com os elementos de y pertencentes a B. Certo? F é a forma da função que vai ser abordado um pouquinho mais para frente. Bom, então voltando ao conjunto, que é função. Função, como eu disse, é uma relação entre dois conjuntos. Então aqui são dois conjuntos A e B. A função será o que leva a relação, né, como dito, dos elementos do conjunto A à esquerda até os elementos do conjunto B à direita. Então vamos fazer um exemplo considerando formas geométricas. Então à esquerda vamos ter algumas formas geométricas. A forma mesmo não precisa ser número. A definição de função não necessita de números. Geralmente os exemplos costumam ser sempre números, mas a definição não necessita. Então a gente vai usar aqui formas geométricas e a descrição dessas formas. Então temos à esquerda um triângulo, um retângulo, um pentágono e um quadrado. E à direita, alguns nomes de figuras, como triângulo, esfera, pentágono e quadrilátero. Bom, a função, então, uma possível relação seria essa de descrever a respectiva figura. Então, o triângulo à esquerda vai para o triângulo à direita, pentágono à esquerda vai para o pentágono à direita, o retângulo e o quadrado à esquerda vão para o quadrilátero. Isso é uma possível função. Uma possível função seria que faz essa regra. A função em si seria leva a figura do conjunto A até a sua respectiva descrição no conjunto B. Nesse caso, o conjunto A à esquerda seria o domínio e o conjunto B à direita seria o contradomínio. Bom, nem toda relação é uma função. Da forma como eu falei agora, parece que qualquer relação entre dois conjuntos é uma função. Para ser uma função, no caso a função f, a relação precisa ser direcionada. E para cada elemento do domínio x, precisa haver um único elemento y correspondente do contradomínio. Então, como ela precisa ser direcionada e precisa dessas restrições, esse exemplo aqui não vai ser uma função, porque a figura do triângulo no lado esquerdo, ou seja, no domínio, não apresenta nenhuma relação com nenhuma do contradomínio. Então, isso não se encaixa na definição de função. Então, essa relação não seria uma função. Da mesma forma que a seguinte relação, onde a figura do triângulo no domínio está relacionada com duas figuras à direita, como o triângulo e o triângulo equilátero. Nesse caso, como está relacionado com duas figuras à direita, também não se encaixa na definição de uma função, porque a função precisa interagir com apenas um elemento do contradomínio, precisa se relacionar com apenas um elemento. Da mesma forma que não pode ter seta apontando do contradomínio para o domínio, a função precisa ser do domínio para o contradomínio. Então, seria dessa forma. Bom, agora sobre o que é a imagem. A imagem é uma outra definição muito importante no estudo de funções. O correspondente do domínio no contradomínio é conhecido como imagem. Logo, o conjunto de todas as imagens é um subconjunto do contradomínio, faz parte do contradomínio,
e é conhecido como conjunto imagem ou imagem da função. Então a imagem são os elementos. Então a imagem surge da interação do domínio com a função dentro do contradomínio. Bom, tentar ilustrar um pouquinho o que é isso. Nesse caso que eu apresentei aqui, a imagem são todos os elementos dentro do contradomínio que estão relacionados com elementos do domínio. Então, nesse caso, temos que o triângulo, o pentágono e o quadrilátero, a descrição dentro do contradomínio, formam que seriam a imagem, fazem parte da imagem. Então, agora que foi retirado, foi o conjunto imagem dessa função específica neste contradomínio. Então, esfera não faz parte do conjunto imagem. Então, por isso que é um subconjunto. Pode ser que o contradomínio seja exatamente igual à imagem. Pode ser que seja exatamente igual, mas nesse caso não, porque a esfera faz parte do contradomínio, mas não faz parte da imagem, pois nenhum elemento do domínio interage com essa esfera. Bom, um outro caso bem comum é que, ao invés de a gente estar considerando dois subconjuntos, dois conjuntos arbitrários para falar sobre domínio e contradomínio, a gente esteja interessado em funções definidas nos números reais. Ou seja, f dos reais para os reais, em funções básicas, inclusive. Mas, por esse caso, essa ilustração dessas bolas representando os conjuntos acaba dificultando as coisas, porque como são infinitos números e costuma ter um padrão na relação, essa representação acaba não sendo muito útil nesse caso. Muitas vezes a gente transforma essas bolas em retas, conhecido como a reta real, dos números variantes, de menos infinito até mais infinito. E aí com essa relação a gente define a função, mostra a relação da função. Então, se a gente tiver uma função como essa, f de x igual a x mais 1, então do lado esquerdo seria o x, do lado direito o y, que é o f de x. Então, no caso, vai do menos 4 mais 1 menos 3. Então, o f de menos 4 é o menos 3. O f de menos 3 é o menos 2. O f de menos 2 é o menos 1. E assim por diante. O f de 0 é igual a 0 mais 1, que é igual a 1. Então, isso aqui é a ilustração de uma função dessa forma. Contudo, muitas funções, mesmo dessa forma aqui, são difíceis de serem representadas. E é fácil chegar numa função que não dá para ser representada da seguinte maneira. Como a função f de x igual ao módulo de x. Ela até que dá para ser representada, mas no final fica difícil de compreender o comportamento da função, porque ficam muitas retas se embananando. E a situação fica ainda pior dependendo da função. Então, essa forma de representação acaba não sendo muito eficaz. Pode ser utilizada, mas acaba não sendo muito eficaz. Então, nesse caso, foi criado o plano cartesiano, que é uma forma de representar funções, só que sem essa confusão. No lugar de testar duas retas paralelas, o domínio vai ser colocado na perpendicular, dessa forma. E aí o domínio será essa reta azul x, e o contradomínio será essa reta vermelha y. O x é para representar os valores do domínio. Nesse caso, estão escritos os valores menos 3, menos 2, menos 1, 1, 2, 3. E do contradomínio, os mesmos valores, menos 3, menos 2, menos 1, 1, 2, 3. Essas retas também têm outros nomes. Muitas vezes é chamada reta x e reta y, eixo x e eixo y, mas às vezes a reta x é chamada de abscissas, e a reta y também é chamada de ordenadas. No caso, no plural, porque se considerar as paralelas, acabam tendo o mesmo nome também, muitas vezes. Bom, então a gente usa isso para definir o plano cartesiano. Nesse caso, a reta amarela representa a função
E se estender a reta x na perpendicular até a reta amarela e depois até a reta vermelha, apresenta a relação. Então, nesse caso, se voltar para a mesma função, tá? A função f de x igual a x mais 1. Dessa função temos o 1 aqui, o 1, f de 1 é igual a 1 mais 1, que vai ser 2. Então, a forma para descobrir se está relacionado, do 1 você vai para cima ou para baixo, vai perpendicular até encontrar a reta amarela nesse caso, e quando encontrar a reta amarela, vai perpendicular até encontrar a reta vermelha. Aí vai ser o 2. Então, a função amarela é formada dos pontos dos números relacionados. Uma outra coisa é que ela, dessa forma, também permite facilmente identificar a imagem da função. Então, a imagem seria, como eu disse, são todos os elementos do contatomínio que estão relacionados com algum elemento do domínio. Então, nesse caso, para descobrir quais seriam os elementos, não precisa olhar, por exemplo, o f de 0 está relacionado com 1, então 1 faz parte da imagem. O f de 1 está relacionado com 2, o 2 faz parte da imagem. O f de 2 está relacionado com 3, o 3 faz parte da imagem. Você pode simplesmente partir da imagem, da função, da f, da linha, e simplesmente de qualquer ponto da linha ficar indo até o eixo y e ver em que ponto chega, da forma como está nessa figura, da forma como está essas linhas pontilhadas verdes, você consegue ir achando os pontos. Então, nesse caso, a gente tem que a imagem seria todos os números reais, ou seja, esse retângulo verde seria a imagem, se estendendo para fora da figura desenhada. Então, essa seria a primeira das funções que eu apresentei. A segunda das funções que eu tinha apresentado é a função módulo de x. O funcionamento é exatamente o mesmo de como identificar o domínio e o contatomínio dos pontos da relação. Nesse caso, por exemplo, f de 1, se levar até a reta e da reta da função e depois da função até o eixo y, a gente descobre quais são os números relacionados. Então, f de 1 é igual ao módulo de 1, que é igual a 1. O f de 2 é igual ao módulo de 2, que é igual a 2. O f de 3, que é igual ao módulo de 3, que é igual a 3. E aí, o f de menos 1 é igual ao módulo de menos 1, que é igual a 1. E assim, f de menos 2 é igual ao módulo de menos 2, que é igual a 2. E assim por diante. Então, na forma anterior não estava clara de entender qual era a relação. Essa forma aqui já permite identificar muito mais facilmente como o padrão dessa relação. E, consequentemente, identificar também muito mais facilmente o que seria a imagem. Então, a imagem, nesse caso, seria: você pega os valores de todos os valores do domínio, levam até a função e depois levam até o contatomínio. Então, vocês pegam toda a função até o contatomínio e vão vendo quais são os pontos que satisfazem isso. Então, nesse caso da figura, são todos os pontos que estão aqui na reta real, considerando apenas os valores positivos. Então, a imagem dessa função aqui são os valores positivos, porque a função módulo de x é escrita dessa forma aqui, que vai ser aprendido futuramente. Ela tem essa propriedade de que ela só dá resultados positivos. Ela tira o sinal de qualquer operação que for feita. Bom, às vezes a gente também precisa identificar propriedades funções mais arbitrárias, sem uma forma muito fixa, ou uma função que você não consiga escrever a forma explicitamente, como no caso dessa função está aqui. Essa função está aqui, não dá para escrever explicitamente, ou vai ter muita dificuldade de escrever o que significa ela.
que ela fica oscilando até chegar ao ponto 1. Do ponto 1 tem uma bola fechada e uma bola aberta, e depois continua de uma forma não comum. A bola fechada e bola aberta significa que na definição de função um termo do domínio não pode estar relacionado com dois elementos do contatomínio ao mesmo tempo. Como um elemento do domínio não pode estar relacionado com dois elementos do contatomínio ao mesmo tempo, então a forma de representar isso é com essas bolas fechadas e bolas abertas. Então, o 2 ele está relacionado com 2. O menos 1 relacionado com menos 1. Ou melhor, o 0 está relacionado com menos 1, me desculpa. E o menos 1 está relacionado com 0. Então, aqui, 2 relacionado com 2, menos 1, o 0 relacionado com menos 1, e o menos 1 relacionado com 0. Menos 3 também está relacionado com 0. E o 3 a gente não tem a menor ideia de qual seria o valor. E aqui o 1 ele não pode estar relacionado com esse valor, que seria o meio, ou com o 1 ao mesmo tempo. Ele só pode estar relacionado com um deles. Nesse caso, ele vai estar relacionado com o meio, por causa dessa representação das bolas. Bola fechada significa que está relacionado, ou seja, que o valor pertence à imagem, e a bola aberta significa que não pertence à imagem. Como não é possível fazer essa diferença do valor ser quase igual a 1, mas não exatamente 1, então aqui é quase 1, aqui é 1,00000 infinitas vezes 1. Isso aqui é quase 1, mas não é exatamente 1. Então essa é a forma de representar com essas bolas. Bola fechada para falar que pertence, bola aberta para falar que não pertence. Bom, e aí podemos utilizar essa função para achar a imagem. Podemos, por exemplo, considerar como domínio apenas essa reta aqui, esse intervalo aqui, do menos 1 ao 2. Ao invés de considerar o eixo x inteiro, a gente pode considerar apenas essa reta, que vai do menos 1 com bola fechada, ou seja, o menos 1 está incluso, até o 2 com a bola aberta. O 2 não vai estar incluso. Bom, se a gente considerar isso como domínio, essas linhas aqui vão representar a forma de como achar a imagem respectiva. Então, a imagem, o contatomínio nesse caso, são os próprios números reais, e aqui a gente pode achar a imagem. A forma de achar a imagem é da mesma forma. Do menos 1, você leva até a função, depois leva até o eixo y. Do 0 leva até a função, ou seja, do 0 aqui leva até a função, depois leva até o eixo y, que está na própria, como o 0 está no próprio eixo y, fica fácil. Do 1 leva até a função e vê que valor que está no eixo y. Do 2 a mesma forma. Do 2, quer dizer, do 2 não, porque 2 não pode ser, do quase 2 leva até o eixo y com esses traçados pontilhados da figura, como esses traçados, e acha na função. Aí esses traçados mostram exatamente quais são os valores encontrados. Então, os valores encontrados foram esse intervalo aqui, esse intervalinho aqui foi encontrado, e esse intervalinho aqui também é encontrado. Esse intervalo aqui também é encontrado fazendo dessa forma. Só que aí tem as particularidades, se é fechado ou aberto as pontas. Aqui, aqui o menos 1 ele está exatamente igual a 0. O f de menos 1 é exatamente igual a 0 nesse caso. Então, aqui é uma bola fechada. O f de 0 é exatamente igual a menos 1. Então, aqui também é uma bola fechada. Contudo, não existe nenhum elemento da função que dê igual a 1. f de 1 vai ser igual a meio. Então, vai ser uma bola fechada aqui e a reta vai seguir até aqui da imagem. Só que o f de um pouquinho maior do que 1 já vai ser maior do que 1. Então, todos esses valores que estão aqui não fazem parte da imagem da função. Inclusive, o 1 nunca vai fazer parte
também, porque nenhum f vai ser exatamente igual a 1, nem f de nenhum número vai ser igual a 1, por causa dessa bola aberta. No caso do domínio, nesse domínio restrito, porque se considerar pontos aqui ou aqui, a imagem deles vão ser exatamente esses valores que eu estou falando. Mas como a gente já está considerando esse domínio reduzido, isso não vai acontecer. Então, nesses casos, vai ser uma bola beta aqui. E a gente está considerando o domínio uma bola beta no 2. Então, como vai ser uma bola beta no 2, esse ponto aqui na figura também não vai fazer parte do domínio. Não vai fazer parte, não faz parte do domínio, então não vai fazer parte dessa relação. Logo, aqui também vai ser uma bola beta. Então, nesse caso, a forma para representar esse intervalo vai ser, então, o intervalo, a imagem vai ser o menos 1, o intervalo de menos 1 até meio, fechado. Então, isso aqui representa esses primeiros valores. Então, esses primeiros valores aqui são representados por essa intervalo. União, porque a gente vai estar somando dois intervalos separados, como a gente vai estar considerando dois intervalos, a soma de dois intervalos, propriamente dito, você está vendo então a união desses dois intervalos. E a união, então, vai ser da forma de isso aqui não vai acontecer, porque seria intervalo fechado, vai ser intervalo aberto, que é representado dessa forma aqui, de 1 até o 2, também aberto. E assim, esse seria a imagem da função. Então, se ficou com alguma dúvida, depois me avise em aula, mandem dúvidas, comentários e assim por diante. Tchau, tchau.